Está começando mais um Territórios. No programa de hoje vamos falar sobre a mulher no esporte. Segundo o relatório O Movimento é Vida, do Programa das Nações Unidas, no Brasil a prática de esporte por mulheres é 40% inferior aos homens. E para falar sobre esse assunto, trouxemos jogadoras do time de handebol feminino de Santa Maria. Quem vai conversar conosco hoje é a Rafaela Oliveira, atleta da categoria adulta e preparadora física, e Luma Malezan, atleta da categoria cadete. Olá meninas, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade. Eu gostaria de começar perguntando para a Luma, qual é a sua visão dessa diferença de gêneros no esporte? Bom, eu acho que é algo histórico, né? Já vem de tempos, não é de ontem, principalmente pela sociedade. Acho que é uma visão muito ampla sobre isso, onde a mulher não tem tantos direitos assim. Também são coisas que a gente visualiza muito como algo que é aquilo. Acho que isso tem que ser retirado, de certa forma, da sociedade. E a gente tem que visar mais algo que permaneça não só para o homem, mas sim para a mulher também, para a gente ver também horizontes maiores, para a gente percorrer lugares maiores e a gente poder, assim, quem sabe, ganhar essa certa luta que a gente faz todos os dias, tentando algo para que a gente chegue em um certo patamar e que não se torne, saia desse padrão. E eu acho que o mais é isso, eu acho que o principal é isso. E sem falar também que entra em várias questões, e uma delas é a biopsicocultura, né? E isso é muito ruim para a sociedade hoje em dia, então buscar mais ter essa visão feminina e as mulheres terem o direito de falarem mais ou até se apresentar mais no meio do esporte, eu acho que é algo cultural. Então, a gente tem que visar mais o poder feminino em todos os meios. Obrigada, Luma. E tu, Rafa, o que pensa sobre essa diferença? Então, acho a ideia é a mesma, né? A gente vive assim onde dizem que o esporte é muito masculinizado ainda. Mas eu acho que a gente está conquistando novos horizontes. A gente está evoluindo bastante nessa luta de igualdade e eu fico feliz em ver cada vez mais esportes sendo praticados por mulheres, por crianças, de todas as categorias, assim, é uma coisa bem bonita de ser visto. Sim. E essa divulgação que a gente teve recente, que foi a transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino na TV aberta, vocês acham que isso foi uma evolução para o gênero feminino, para ampliar os horizontes do esporte, da mulher no esporte? Olha, sim, mas eu acho que a gente não deveria estar visando o horizonte, eu acho que a gente não devia estar vendo tanto o para frente, eu acho que a gente devia ver as novas possibilidades que a gente tem hoje em dia, a gente devia caracterizar mais isso. E sim, foi muito bom esses jogos, eu acho que além de mostrar a capacidade de muitas mulheres, a gente vê bastante passando na televisão, onde muitas mulheres estavam assistindo. E muitas deram entrevistas dizendo o quanto elas querem estar lá um dia. Então eu acho que além de serem quem estarem lá, das pessoas que estarem lá, é principalmente quem ouviu, quem viu, quem esteve lá, quem sentiu aquilo, quem teve todo o momento junto, as mulheres que estavam presentes, e tirar um pouco de sempre o homem, sabe? De sempre ter que estar o homem lá no futebol. Então eu acho que esse futebol, ou handebol, ou vôlei, ou qualquer outra categoria de esporte, ser mais visado. Então eu acho que foi muito bom, muito bom. E tu, Rafa, acha que isso vai permanecer agora daqui para os tempos daqui para frente? Que vão divulgar mais outros esportes com outras equipes femininas, além de vôlei, handebol? Pois é, né? A gente fica torcendo para que essa divulgação fique contínua. A possibilidade das pessoas verem o futebol feminino em redes de TV aberta, eu acho que foi uma conquista muito grande, porque a acessibilidade de canais fechados é muito pequena populacionalmente, né? Então, eu acho que foi muito bom. Porém, eu acho que teria que ter a visão de outros esportes. Exemplo de handebol, que é muito pouco visto em canais abertos. Ainda mais se o masculino já não é transmitido, quem dirá o feminino, né? Então,
Eu acho que foi boa essa conquista do esporte em canais abertos, feminino principalmente, porém eu acho que tem muita coisa a ser conquistada ainda. E vocês que são do handebol, como é que é a transmissão assim dos jogos para os torcedores assistirem? Como é que é essa divulgação? Então, em canais abertos e televisão é muito difícil ter. Em partidas de torneios regionais, normalmente é a equipe organizadora que transmite através das redes sociais. O Instagram, através das transmissões ao vivo, está muito forte atualmente. Facebook, lives, a gente transmite os campeonatos estaduais através da live do Facebook, que aí até para os pais acompanharem, para divulgação e tudo mais. Mas é bem isso, é parte internet e canais fechados. Muito, muito difícil, assim. A seleção feminina foi campeã mundial e mesmo assim teve dificuldade de transmissão. Então é realmente bem complicada essa parte. Pouca divulgação, né? E aqui em Santa Maria, agora voltando ao assunto da diferença de gêneros, vocês acham que aqui em Santa Maria é bem nítido essa diferença ou aqui releva um pouco? Olha, eu acho que baseado em vários lugares, aqui é bem diferente. É algo que tá a cada dia melhorando. A gente sente a melhora, tanto como a Rafa disse em lives, sei lá, no Facebook, no Instagram, em vários lugares. É muito bem visto mais o feminino. Eu acompanho muito vários esportes, mas ainda assim falta algo para engatilhar para a gente ir mais além. Eu acho que o TV aberta é algo que a gente gostaria mais, eu acho que é algo que a gente deveria ter mais. Então, aqui em Santa Maria, a gente tem o que a gente pode, a gente luta pelo que a gente pode, mas tudo na medida do possível, né? E eu acho que tem o que melhorar, mas por enquanto a gente está indo como a gente pode. Sim. Sobre a diferença do masculino e feminino aqui em Santa Maria, eu tenho bastante contato com a equipe masculina da universidade, porque meu namorado joga lá. E aí as dificuldades são as mesmas, assim, em questão de conseguir arrecadação financeira, divulgação. Apesar deles estarem ligados à universidade, o apoio é muito pouco por conta de recursos, pela fase da política, enfim. Mas não tem muita diferença, assim, de masculino para feminino. Eu acho que a dificuldade está no handebol, sabe? Porque é uma modalidade que não é muito divulgada. Na TV é sempre o futebol e quando é alguma coisa diferente é o vôlei. Então, assim, aqui em Santa Maria eu vejo que não tem tanta essa diferença. Apesar de o masculino ter um nome, historicamente, muito mais reconhecido do que o feminino. Pelas conquistas, pelo nível que foi há 20, 30 anos atrás. Mas as dificuldades são as mesmas. Eu tô até antecipaste uma pergunta minha, que eu ia perguntar que, como vocês são do meio do handebol, vocês acham que aqui em Santa Maria vocês têm um apoio da comunidade, vocês têm bastante torcida, acompanham os jogos fora, por exemplo, se tiveram jogos em Canoas, alguém daqui de Santa Maria foi, torcida? Olha, isso é bem precário aqui, isso é bem difícil aqui no meio do handebol até. Eu e a Rafa, a gente até estava comentando antes que no futebol a gente vê como as torcidas lotam aqui em Santa Maria, tanto o público masculino quanto o público feminino, mas no handebol a gente sente a falta, que a gente vê que são atletas da própria comunidade disso, e isso eu acho que é bem difícil. A nossa Santa Maria, eu acho que elas visa muito o fora daqui, mas não o Santa Maria. E isso é bem difícil, porque a gente vê até onde a gente treina mesmo no CDM, Farrezão, que vários campeonatos a gente está sozinha lá. A gente está nós contra outro time e acabou. Os técnicos, no máximo os familiares ali, que é quem nos ajuda, né, quem nos dá um apoio muito grande, inclusive agradecendo a todos eles. Mas a gente sente que Santa Maria não dá o apoio. Mas a gente também tem o público de fora, né? Que muitas vezes vem para algumas competições. O exemplo é Mercosul. Aí dá mais uma lotada, é diferenciado. Mas de Santa Maria a gente sente a ausência. Nos eventos aqui em Santa Maria que acontece, o principal é o Mercosul, que esse ano, infelizmente, não vai ocorrer. Mas
quando tu chega lá no ginásio, assim, tu vê que tu fica feliz no primeiro momento que tu entra, porque tu vê a arquibancada com bastante gente. Mas aí depois que vai acontecendo os jogos, tu vê que eram todas as equipes que estão participando do campeonato, sabe? Não tem um público diferente, um público que não participa do campeonato. É sempre os participantes ou até os familiares dos participantes ali. No HFSM, a nossa principal torcida são os familiares das categorias de base. É muita mãe, muito pai, família, que, assim, apoia muito. Uma coisa que me deixa bem feliz, assim, porque elas veem esse apoio, sabe? Nas lives, nas nossas transmissões, ficam lá os pais comentando: ai, a minha filha tá jogando, ai, ela tá, como é que tá aí? Boa sorte. Mesmo se a filha tá no banco, ai, vamos lá, gurias, vamos lá, força, fecha a defesa. Então, isso é uma coisa boa de ver. Uma coisa que faz diferença, principalmente na fase de adolescência, né? Aquele período difícil. Então, é muito bom ver o apoio. Mas da comunidade, assim, eu vejo uma falta de apoio, assim, mas não sei se é por falta da modalidade, por falta das equipes, não sei como é, mas enfim. Ok. Neste ano vocês chegaram em 2 pódios com a equipe adulta, certo? Como é que foi essa preparação, ver que toda a persistência de vocês resultou nesses pódios? É muito bom ver os resultados vindo, né? É uma coisa que a equipe adulta tem uma dificuldade na questão dos horários de treino, na questão de juntar todo o elenco adulto, por conta que ninguém vive, né, sendo atleta. Ser atleta, infelizmente, ainda não paga nossas contas, então todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Então, essa foi uma dificuldade, assim, mas que por um leve momento a gente esquece quando tu vê a recompensa. Nenhum deles, no Aberto de Canoas, que foi a nossa última competição, a gente não chegou no primeiro lugar, né? O que a gente quer, toda equipe quer. Porém, foi uma competição muito boa pra gente se testar. Foram equipes da região da metrópole ali, equipes que normalmente disputam estaduais. A gente não pode por N questões, mas foi muito bom, assim, pra gente se testar. A equipe se testar, se conhecer, se entrosar também. É uma coisa que a gente está querendo melhorar para a nossa próxima competição. Então, é bom ver os resultados, porém, a gente não pode ficar na zona de conforto. Então, é isso que a gente está, assim, bastante atento, em não ficar na zona de conforto. Sim. E a equipe cadete chegou aos 4 melhores do campeonato estadual, né? Como foi esse sentimento para vocês, assim? Eu acho que a gente não consegue colocar isso em palavras, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente esperava, mas que ao mesmo tempo nosso coração estava a mil. A gente estava com a cabeça em vários lugares diferentes, a gente estava pensando várias coisas e ali na hora a gente deu o máximo, como diria o nosso técnico, deu um gás ali no final. Sim. E então eu acho que o sentimento é o mesmo para qualquer categoria. Creio que as bases seja muito mais por estarem no início da carreira, as adultas devem estar com um certo costume de sair, de voltar, de ir para primeiro, segundo, terceiro ou até mais, mas saber que a gente classificou não nos importava o primeiro, segundo ou terceiro. Eu acho que o importante mesmo foi saber que tudo bem, nós temos um jogo muito difícil pela frente, mas que a gente vai dar o máximo. A gente vai tentar pelo terceiro, mas também por nós como categoria. Por cada treino, por cada tarde, por cada não tempo perdido, mas sim ganhado. Ótimo. Recentemente vocês fizeram um intercâmbio com uma das melhores equipes de handebol do Brasil. Como é que foi essa experiência, essa troca de metodologias? Vocês utilizaram algumas práticas que foram passadas para vocês nos treinos atuais? Sim, foi algo, assim, bem marcante. Eu vejo pelas gurias da base. Assim, elas viram ídolas nas frentes dela, assim, tipo, meu Deus, deixa eu tirar uma foto, meu Deus, eu vi ela arremessar, eu vi ela fazer um gol, eu tô vendo ela treinar, é algo assim que elas voltaram de lá num gás extremo, foi muito lindo de ver. Eu, como parte da comissão, conversei com o técnico delas, com o preparador físico delas, com os fisioterapeutas, as nossas físios também foram,
Então, assim, foi uma integração muito legal mesmo. Teve tanto troca de atleta para atleta, técnico para técnico, físio para físio. Então, assim, foi sensacional. O Tani já tem uma conexão com o HF desde uns 2, 3 anos, que atletas dela já viram pra gente jogar o nosso Mercosul, ano que a gente saiu campeão. Então, assim, foi uma troca de conhecimento, uma troca de carinho mesmo, das atletas dele com as nossas. Foi lindo, lindo, lindo. A gente já está aplicando algumas metodologias dele, que ele nos deu dicas, e eu acho que um dos resultados dessa aplicação da metodologia foi a classificação da equipe do cadete, que a gente fez coisas que ano passado a gente não pensava em fazer, em métodos de defesa, que o Tani nos falou, não, apliquem que vai dar certo. Eu vejo potencial nas gurias. Então a gente criou coragem, foi lá, aplicou, treinou e tá aí o resultado. E isso está sendo aplicado agora para o próximo campeonato de vocês em outubro. Como é que está sendo, assim, as meninas estão conseguindo pegar todas as metodologias novas? Tá sendo um período de adaptação, assim, né? Mas foi uma parte que a gente tá reagindo bem, isso, assim. Tá? É bem a parte física, que como eles jogam Liga Nacional, é outro nível, né? Então, a gente tá aderindo à parte física, a parte de nunca para no treino, sempre você tem que fazer alguma coisa. Então, assim, tá um período de adaptação, mas tá um período bom, as categorias de base estão reagindo bem a isso. O time adulto, como tem uma carga mais, período mais demoradinho, mas tá tudo indo bem. Que maravilha. Vocês têm algum projeto extensivo fora do time, da equipe? Algum projeto de caridade? Como é que funciona? Sim, trabalhamos com projetos polo de handball, de idade a 6, 7, 8 e 9 anos, nas comunidades carentes. Temos turmas no Marista da Santa Marta, no Adelmo da Santa Marta. Eu, inclusive, já fui professora de uma turma. E, ao todo, a gente atende umas 120 meninas, visando ao agregamento delas na equipe, né? A gente pega com 6, 7 anos, vai desenvolvendo. Quando chega na categoria infantil, vem treinar com a gente, ou mesmo se não vier. É o momento que elas adoram, é o momento que elas desenvolvem até coordenação, coisas básicas, assim. É bem legal. Certo. Vocês têm algum convite para o pessoal que está assistindo, algum próximos jogos, recados? Eu acho que o nosso convite é nos seguir, né, nas páginas, que é o Handebol Feminino de Santa Maria. Segue no Instagram, no Facebook e dá uma acompanhada. Normalmente nos stories ou no Facebook mesmo a gente posta. Quando tem algum jogo, alguma coisa, as atletas também estão sempre postando. Então eu acho que o nosso convite maior é a nossa visibilidade. Certo, maravilha. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Espero que o público tenha entendido que a gente precisa um pouco mais de representatividade feminina no esporte. E esse foi o Territórios de hoje, onde falamos sobre mulher no esporte. Até o próximo programa. Tchau!